Olá, amigos queridos, reis, rainhas, reinantes. Bora para mais uma atividade quântica muito importante nessa parte do livro que eu quero compartilhar com vocês. Meu amigo, minha amiga, hoje eu estava vendo sobre essa parte dos milagres e curas. Por que que muitas pessoas conseguem curas maravilhosas e outros não? E justamente nessa parte do livro do Joseph Murphy, conta dois casos que me impactou bastante, inclusive eu já passei por situações semelhantes. E aí que prova que o poder é sempre aonde? É no subconsciente. É importante a gente ver por que que os milagres funcionam para algumas pessoas e para outras não. Por isso que é muito importante, não é um simples ler. Nós estamos estudando e vamos colocar em prática na nossa vida. Vem comigo. Hoje eu estava aqui analisando sobre o filho que tinha o pai com tuberculose e já estava num estado bem forte, quase terminal. E o menino estava muito preocupado com o pai, porque ele amava muito o pai. Daí o que que ele fez? Ele pegou, falou para o pai que estava andando na rua e encontrou com um monge. E ele contou o problema para o pai, para o monge. O monge era um andarilho. E ele falou para o monge: Olha, meu pai está assim entre a vida e a morte. Eu sei que o senhor é um monge que faz muitos milagres. Eu gostaria, e esses milagres, o senhor tem esse poder nesse seu anel que o senhor usa na mão. Por favor, me empresta esse anel só para eu levar até meu pai, para o meu pai ser curado, e eu vou devolver para o senhor. Aí o monge deu o anel para ele. E conta na história que esse anel, ele pegou, ainda deu 500, era $500, mas na época era muito dinheiro. Aí ele pegou esse anel e levou para o pai. E contou para o pai: Pai, eu encontrei um monge que estava fazendo um monte de milagre lá na rua e ele usava um anel. E eu contei para ele o problema seu e ele me emprestou o anel. E aí o pai pegou aquele anel e acreditou, assim, fielmente no filho. Aí o pai pegou aquele anel, apertou no peito, fez uma oração e dormiu. Nota, ele dormiu. No dia seguinte, a tuberculose não existia mais. Ninguém acreditou. Fizeram tudo quanto é exame clínico, por isso que tudo foi comprovado no livro, cientificamente, e não existia mais a doença de tuberculose. Tuberculose era uma doença que antigamente matava muito. E o pai ficou curado e 15 anos depois ele morreu de outras doenças. E aí o filho nunca contou para o pai, porque se o pai soubesse, ele ia perder o quê? A fé. E poderia voltar a tuberculose. Aí o pai ficou bom, 15 anos depois morreu, e aí o filho contou a real, né, para a família, que nunca existiu esse monge. Ele teve a ideia, ele pegou um anel, foi lá, mandou fazer um anel diferente, com um entalhe de madeira, tal, arrumou ele todo uma pedra e inventou que o anel era de um monge, nem existia esse monge. Mas o pai acreditou. E devido o pai ter acreditado, entrou no subconsciente que aquele anel pode curar. E assim se aconteceu. Meu amigo, minha amiga, essa história é sensacional, porque nós que trabalhamos com hipnose, né? A hipnose é a autossugestão. Vai direto no subconsciente da pessoa, a gente pode curar uma pessoa. Eu já fiz isso, usando o poder da hipnose. Que a hipnose você vai mais rápido no subconsciente da pessoa. É que tem gente que usa a hipnose de uma forma errada, mas quando a pessoa tem confiança em você e entrega, você consegue acessar
o subconsciente dela e ela mesma se cura. Não é o hipnoterapeuta, o mágico de Oz, ou sei lá o quê. É a própria pessoa. Mas ela só consegue se entregar o poder do subconsciente dela quando ela confia em alguém. Por isso que tem grandes hipnólogos que às vezes ele faz hipnose com uma pessoa funciona e com outra não. Todas as curas são assim. Os códigos quânticos da tecnologia de Grabovoi, que eu mesma sou licenciada, professora dessa técnica, eu prestei atenção. Que teve uma vez um casal, que eu tenho até inclusive um depoimento deles no meu site, que a esposa se curou de câncer. E eu usei os mesmos códigos, as mesmas coisas, outra pessoa não curou. E por que se eu usei a mesma técnica? Porque a esposa dele acreditou. Então, o poder estava nos números? Não, está no poder subconsciente. Mas cabe quem? A pessoa acreditar. Os números têm poder? Tem, desde que a pessoa acredita. Isso, meu amigo, minha amiga, é tão verdade que até o próprio Senhor, o Jesus, perguntava para as pessoas. Se você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 9, no versículo 29, diz assim: Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Que se faça com vocês conforme a fé que vocês têm. Então, eles iam conseguir a cura se não tivessem fé? Não. Assim, o pai ia conseguir a cura com o anel de um monge que nem existisse se não tivesse fé? Não. Aí é que na Bíblia fala: E os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: Tenham cuidado para que ninguém fique sabendo disso. Por quê? Porque se alguém sabe, caçou, tá, duvido que você foi curado. Pronto. Os olhos podiam ficar cegos novamente. Se falasse assim, tá, duvido que o pai falasse, se o filho falasse, pai, aquele lá não era anel, não, fui eu que fiz, nunca existiu esse monge. Pronto. A tuberculose ia voltar pior e o pai ia cair. Só que ele foi esperto, inteligente bastante e ele nunca contou para o pai. E conta outra história aqui no livro de Joseph Murphy, de uma moça que tinha perdido a voz, ela não cantava mais, ela perdeu a voz e ela vivia de cantar. Só que o que aconteceu? Ela não cantava. Daí ela acreditava muito em Buda. Então ela foi lá atrás e falou: Eu vou levar laranja, frutas. Eles costumam fazer esse tipo de ritual e fazer jejum. Fez jejum para Buda, fez tudo lá, levava fruta para ele e aí depois ela voltou lá para agradecer. E ele viu ela agradecendo pela volta da voz dela. E aí no livro fala, porque o livro é bem científico, o que fez voltar a voz dela? Foi o Buda, aquela estátua, aquele jejum dela, aquelas frutas ela levando lá? Não, foi a fé dela, o poder subconsciente, ela tinha que acreditar. Eu dando essas frutas aqui, eu fazendo esse jejum, Buda vai me atender. E ela achou, eu já vim aqui agradecer porque eu fui atendida. Então, o que a gente entende? Se você tem um paciente, se você tem um parente, se você tem alguém da família, meu amigo, minha amiga, você tem que ser estratégico para entrar no subconsciente dela, para ajudar na cura dela. O poder subconsciente é para o bem e para o mal. Se a pessoa acredita que tem falta de dinheiro, que dinheiro não nasce em árvore, ela está com o subconsciente dela reproduzindo isso, falta de dinheiro, falta de clientes, isso e aquilo. Só que a pessoa sozinha, muitas vezes, não consegue, por isso que precisa do mentor. Um mentor que estuda isso, que vive isso. Ele sabe conduzir a mente da pessoa.
na prosperidade, aquilo que ela veio ser e fazer aqui na Terra. Quem que não acreditava em Jesus? Todo mundo via os milagres dele. E Jesus, ele falava, ó, graças a mim? Não. Ele sabia como que o homem foi formado, porque ele esteve ao lado de Deus. Quando Deus soprou fôlego de vida nas narinas de Adão, Jesus estava do lado vendo. Ele viu como que foi formada a massinha lá, nós somos um corpo físico, nós somos corpo espiritual numa experiência física. Tanto somos corpo espiritual que a gente sente a energia. Às vezes a gente sente esse ambiente, a energia está ruim. A gente olha para trás, opa, tem alguém olhando para mim. Opa, não fui com a cara dessa pessoa. A energia dela não bateu com a minha. A gente fala, não sei, não bateu. Não é que não bateu, é a energia. Nós somos seres energéticos. Nós somos filhos amados, a imagem e a semelhança de Deus. E Deus nos colocou esse poder no subconsciente. Não importa se a pessoa ela precisa de fazer atingir o subconsciente dela, igual se foi por o jejum, se foi, sei lá, pelo anel, não importa. Se foi pela hipnose, o importante é atingir o subconsciente, que é a sua fé. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio na Terra para nos mostrar isso. Porque, para mim, Deus abriu esse campo para nós a partir do momento que Jesus veio. Nós sempre tivemos esse poder, mas não era acionado. Como ele não é acionado? Você pode ter o poder dentro de você e não ser acionado. Se você não conhece, a gente só sabe acionar se a gente aprende. Por isso que nós estamos aqui estudando esse livro. É ciência. Ciência e espiritualidade andam juntos. Tem que tomar cuidado com as crenças limitantes da religiosidade que tem travado por anos a vida das pessoas. Por isso que eu estou aqui, para pegar na sua mão. Porque eu fiquei 20 anos estudando. Por que funcionava com um e com outro não? Por que a oração funcionava para uma pessoa e o outro que era... E às vezes uma pessoa que nem era tão boa, nem fazia tanta caridade, e o outro que estava lá, fazia caridade, era uma pessoa boa, não funcionava para ela. Eu estudei, eu fui a fundo, eu vou nos livros, eu vou na ciência, eu quero saber. E agora, meu amigo e minha amiga, cada vez mais eu tenho mais do que absoluta certeza que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador e o poder está dentro de nós. Isso que é o principal. Isso que Jesus falava. Quem é a igreja? Ele falava, nós somos a igreja. Nós somos o corpo. E Jesus é a cabeça. Se nós somos o corpo, nós temos esse poder que é a igreja. A igreja são pessoas. Por isso que ele falava, onde tiver 2 ou 3, ali estarei eu. Ele é a cabeça. Esse poder está em nós. Não é numa igreja feita de madeira, que qualquer um vai lá e derruba. Madeira, sei lá, cimento, isso aí é besteira. O poder está dentro de nós. Nós temos que ter essa consciência para a vida valer a pena e prosperar. E se todos prosperar, aí sim vai ser mais rápido a vinda do reino. As pessoas precisam despertar. E é isso que eu estou aqui, para pegar na sua mão, e eu confio que você também vai compartilhar essa mensagem com mais pessoas e ajudar mais pessoas. Manda esse vídeo para alguém que está aí achando que é cura, meu amigo. É cura mental, espiritual, corporal. Você pode salvar uma vida. Está nas suas mãos. A gente passa o cajado para o outro. Pode ser falando, contando o que você está aprendendo aqui comigo, compartilhando esse vídeo, comentando aqui. Para o próprio, se você não gosta de compartilhar, você comenta aqui embaixo.
alguma experiência sua, que eu tenho certeza que alguém vai ler o comentário e às vezes o seu comentário aqui no nosso vídeo pode salvar uma vida. Eu já fiz comentário em vídeo de outras pessoas que, que deu um monte de comentário e me ajudou um monte de gente. Por causa de um comentário que eu escrevi lá, em 3, 4 palavras, mexeu com a cabeça de várias pessoas. Ajudou alguém. E eu fico feliz por causa de um comentário. E às vezes a gente sabe alguma coisa, Deus te pediu para você comentar e você não comentou. Porque eu não sei. Mas a gente tem que pensar, eu posso salvar uma vida com um comentário. Meu amigo, minha amiga, a responsabilidade é nossa. Então, vou convidar vocês. Comenta aqui. E você, já teve esse tipo de experiência? Igual eu contei da cantora, já contei da minha experiência e contei a experiência desse filho com um pai de tuberculose. Conta aqui que eu tenho certeza que vai poder salvar alguma vida. Gratidão, beijo no coração. Continuamos com o nosso desafio. Já estamos no 17º. Lembrando que acaba no 30º, vai terminar a nossa série. E eu conto com vocês. E tenho certeza que aqui vai sair um grande escritor reinante que vai contar a sua história, concorrendo a um capítulo aqui no nosso livro Segredo dos Reinantes. E ainda depois vai ganhar uma mentoria exclusiva comigo. Gratidão, beijo no coração, segue nosso Instagram, segue nosso canal do YouTube, Glória e Barra 33. Até amanhã com novas atividades. Bye!